Deus. Glory be to God. Aleluia. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. I'd like to invite you to open up your Bibles with me. Evangelho de Lucas, capítulo 9. The Gospel of Luke, chapter 9. Vamos ler aqui a partir do verso 18. We're reading from verse 18 on. Lucas, capítulo 9. Luke, chapter 9. Vamos ler a partir do verso 18. Reading from verse 18 on. Glória a Deus. Glory be to God. Encontraram aí? Did you find Você it? pode acompanhar também a leitura que está no painel aqui. You can also follow along in the back. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Pai, obrigado por esta palavra. Father, thank you for this word. Que o Senhor nessa manhã, ó Deus, fale conosco. May you speak to us, O Que o God. teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar. That your Holy Spirit will have freedom Que in this nessa manhã a place. tua voz possa ser ouvida. That this morning your voice may be heard. Que haja um liberar profético nesse ambiente. And it may be the deliverance of Meu Deus, prophetic usa os voice teus in this filhos que têm environment. dons nessa manhã. And your children have gifts this morning, Que nessa Jesus. manhã, ó Deus, esse lugar possa estar, ó Pai, repleto May this place be do filled, teu Lord, amor, da tua graça. with your love and grace. E que esse amor e essa graça And that this love and this se grace manifeste em cada um de nós. be manifested in each Em nome one de of us. Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory be to God. Esse texto ele nos mostra um momento onde Pedro, This text shows a moment where Peter, que era um dos apóstolos de Jesus, who was one of Jesus' ele tem uma apostles, revelação tremenda. he has a tremendous revelation. Uma revelação que transformaria ele em um dos pilares da igreja cristã na terra. A revelation that will make him one of the standpoints of the church O on nosso earth. propósito ele é revelado Our purpose is revealed quando nós entendemos quem Jesus é. when we understand who Jesus is. E hoje não está muito fácil, And this is not very easy, porque se levantaram muitos ídolos no nosso tempo. because many idols were raised in our time. E um ídolo não é só uma imagem que você se curva diante dela. And an idol is not just an image that you bow before. Um ídolo é um conceito que você coloca diante de você The idol is a concept you put before e entende you, aquele conceito como uma verdade. and you understand that as a truth. E hoje muitas verdades And these days, many que truths são mentiras that are actually lies e se tornaram and verdades became true são conceitos are que concepts estão diante de nós. that are before Ou us. muitas mentiras que se tornaram verdades Many lies that became que truths estão diante de nós are before e us são ídolos and are idols que estão impedindo as pessoas de entenderem quem Jesus de verdade é. that are keeping people from understanding who Jesus Essa really parece is. uma pergunta tão This simples, seems such an easy question, mas uma pergunta que exige uma resposta muito definida. but it demands a very defined Porque muitas answer. pessoas, elas pensam sobre Jesus, Because many people think about Jesus, elas falam sobre they Jesus, talk about Jesus, muitos até pregam sobre Jesus, they even preach about Jesus, mas de verdade nunca tiveram uma experiência com Jesus. but they never had an experience with Jesus. E Jesus aqui, depois de orar, And Jesus here, after praying, ele estava com os seus discípulos. he was with his disciples. Porque Jesus, ele amava estar com pessoas. Because Jesus loved being around people. As multidões o seguiam, The crowds would follow mas him, ele amava estar com pessoas do seu círculo de relacionamento. but he loved to be around those he related with. E as pessoas mais próximas de Jesus aqui nesse tempo eram os seus discípulos. And the ones who were closer to him were his disciples. E aqui não exatamente os discípulos de Jesus And here, not exactly the disciples of tinham Jesus. uma ideia exata de quem ele era. They didn't have an exact idea of who he was. Mas a partir desse momento, But from this moment on, Jesus ele foi revelado como o Messias de Deus, Jesus was revealed as the Messiah of God, como o enviado de Deus. as the one God sent. Não como uma pessoa que veio para resolver um problema político de Israel. Not as someone who came to solve a political issue in Israel. Porque nós muitas vezes queremos que Deus levante pessoas para resolver os problemas políticos e sociais. Because many times we want God to raise people to solve our political E a nação de Israel issues. vivia um tempo de opressão muito grande. And Israel was being oppressed for a long time. E Jesus veio para restaurar a autoridade do homem sobre a terra. And Jesus came to restore the authority of man over the earth. E era necessário os discípulos saberem quem ele era. And it was necessary for the disciples to know who he was. E aqui nós vemos Pedro And here we see Peter tendo uma revelação.
having a revelation. Porque é importante nós sabermos o que as pessoas pensam de nós. Because it's important for us to know what people think about us. Nós não vivemos pelo que as pessoas pensam de nós, amém? We don't live based upon what they think of Porque us. quem Amen? paga o seu aluguel não é quem fala bem ou mal de você, amém? Because the one who pays your rent is not Quem the one who paga a badmouths you prestação or do to seu speak carro good não é things quem about fala you. bem ou mal de você, amém? It's not the people commenting about you that pay your car. Quem paga a sua compra mensal não é quem dá like nos seus The people who posts. are going to pay for your groceries are not the one giving likes on your Instagram. Amém? Amen? Apesar de ter alguns influencers que vivem disso, né? Although some influencers live Mas with o nosso that, tipo de influência deve ser outro, né, Tony? but our kind of influence must be another one. Então, Jesus, ele queria saber o que as pessoas pensavam a respeito dele. So Jesus wanted to know what people thought about him. E é importante você também ter essa visão de si. And it's important for you to have that vision upon O yourself. que as pessoas pensam de mim? What do people think about me? Quantos são casados aqui nessa manhã? How many here are married this morning? Uau, quase todos são casados, né? Almost all. Glória a Deus. Glory be to God. Mas você que é casado, em algum momento você sentou com seu esposo ou sua esposa e perguntou para ela o que ela pensa de você? But to the married ones, did you ever sat with your spouse and asked, what do you think of me? Sempre há tempo, irmão, sempre há tempo. There's always time, brother. Já perguntou para o seu esposo Have you ever asked o them, que ele pensa sobre você? what do they think about you? Ou você já perguntou para sua esposa o que ela pensa sobre você? Or you, husband, asked your wife what she Porque thinks tem um about pastor you? muito conhecido no Brasil, ele fala muito para casais. There's a very well-known pastor in Brazil who speaks pastor to Cláudio couples, Duarte. Pastor Cláudio Duarte. Ele já esteve conosco aqui 3 vezes. He was with us 3 times already. Ele diz que quando a gente casa, os animais são todos pequenos, fofos. He says that when we get married, all the animals É are um small. gatinho. It's a kitty. Aí depois de um tempo os animais crescem. And after a time Aí they vira um grow, cavalo. then they become a horse. Mais ou menos por aí, né? Sort of like Vira that. uma baleia, né? A whale. Meu Deus, aí não sou. Menos. Mas é importante nós sabermos o que as pessoas pensam de nós. But it's important for us to know what people think of us. Porque Deus se importa comigo. Because God cares about Deus se importa com você. me. God cares about you. Então você conhece o conceito de caráter, So you know the concept of o character conceito de reputação. and reputation. Né? O caráter é aquilo que você é, The character is what you are quando ninguém está vendo. when no one is seeing. Reputação é aquilo que eles falam sobre você. Reputation is what they say about you. Então é importante a gente entender So it's important for us to que um understand bom caráter, that a good character ele vai também trazer uma boa reputação sobre nós. is also going to bring a good reputation upon Existem us. algumas pessoas que falam assim, essa pessoa ela é sem caráter. Some people just say that a person has Mas eu quero dizer no para você character. que todos têm caráter. But I want to tell you that Ou everybody ela é has um a bom character. caráter, They either have a good ou one ela é um mau caráter. or they have a bad one. Não existe sem caráter. There's no such a thing Então, as eu someone ter who um bom doesn't have one. caráter, So for me to have a good character, que é as minhas ações quando ninguém está vendo, that are my attitudes when no one is seeing me, que vai trazer um conceito sobre mim. that are going to bring a concept upon me. Então, Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos: So Jesus asks his disciples, quem as multidões dizem que eu sou? who do the crowd say that I E aí am? nós temos aqui várias respostas. And here we have several answers. Alguns dizem que é João Batista, Some say you're John the Baptist, outros Elias, other Elijah, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. and others say they're one of the prophets from the past that resurrected. Essa era a resposta da multidão à volta. That was the response of the Mas crowd. Jesus queria saber o que os discípulos dele, os que andavam com ele, pensavam sobre ele. But Jesus wanted to know what those who walked with him, the disciples, what do they think E about him? vocês o que dizem? And you, what do you Perguntou. say? He asked. Quem vocês dizem que eu sou? But who do you say that I E Pedro am? imediatamente responde: And Peter immediately o answers, Cristo de Deus. the Christ of God. A palavra Cristo significa ungido, The word Christ means anointed, Christos no grego, Christos in ou Greek, enviado. or sent. No Antigo Testamento, o Messias. And the Old Testament was the Então Messiah. Pedro diz: tu és o ungido de Deus. So Peter says, you're the anointed one from God. E nesse momento Jesus ele faz uma declaração para Pedro, And this time Jesus makes a declaration to Peter, porque aquela revelação não foi uma revelação da carne, because that was not a revelation from the você foi uma flesh. revelação do It alto. was a revelation from up E high. Jesus começa a advertir sobre o que iria acontecer com ele, And Jesus started telling him what's going to happen to him. porque Jesus sabia que no momento
que a população, Because Jesus knew at the time the o people, governo romano, the government, ou os próprios religiosos da or época the religious leaders of the time soubessem quem ele era, knew who he was, eles iriam passar a persegui-lo. they started persecuting Deixa eu him. dizer algo para você. Let me tell you Jesus something. advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Jesus strictly charged them to not tell this to no one. Existem revelações que você precisa guardar com você. There are revelations that you need to keep to yourself. Existem algumas coisas que você precisa aguardar o tempo de Deus na tua vida. There are some things that you need to wait for God's time in your life. Porque depois de Pedro ter essa revelação sobre Jesus, Because after Peter had this revelation about Jesus adverte ele para não contar para ninguém. Jesus warns him not to tell it to no one. E o nosso conceito And our concept de ser conhecido, of being known, de ter uma boa reputação, of having a good é que as reputation, pessoas saibam quem nós somos. is that people know who we are. Agora você não pode ter a sua identidade revelada antes do tempo, But you cannot have your identity revealed before the time. porque existe um tempo de preparação. Because there's a time of preparation. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa And manhã I'm sure that all of us here this morning tem um propósito na vida. have a purpose in life. Deus, ele nos chamou. God called Deus us. nos escolheu. God chose us. Esse ano aqui na Life Point nós declaramos que seria o ano da porta aberta. This is the year in Life Point for the open doors. E ainda que você não tenha visto essa porta diante de você, And even though you haven't seen this door before eu quero you, dizer para você que Deus, ele nos esconde por um tempo. I want to tell you that God hides us for Assim a como while. Jesus, ele esteve escondido por um tempo. Like Jesus was hidden for a time. Eu e você ficamos escondidos por um tempo. You and I are also going to be hidden for E é a while. natural, às vezes, nós divergirmos And it's a natural for us sometimes ou to não agree entendemos aquilo que Deus está fazendo. or not understand what God's doing. Agora, existe um texto na Bíblia, But there's a text in the Bible, e esses dias eu estava falando com um dos nossos discípulos, and these days I was speaking with one of e our ele disse disciples. como está difícil And said how hard viver o evangelho genuíno nesse tempo. it is to live the true gospel in this time. Nós somos de uma época onde nós vimos os pecadores se arrependendo e se convertendo. We are from a time where we see sinners repenting Agora and nós estamos converting. vendo pastores, cantores evangélicos deixando o altar e voltando do lugar de onde Deus os tirou. Now we're seeing people just leave the altar and go back to the place where God removed Então está them muito from. difícil So it's really hard vivermos to live ou pregarmos o evangelho de verdade. or preach the true gospel. Em Mateus capítulo 13, In Matthew chapter 13, tem um texto there's a text que eu quero ler com você. that I want to read with you. Mateus capítulo 13, Matthew chapter 13. quero ler com você aqui, deixa eu ver o versículo. Let me check on the verse. Creio que é Mateus 13 mesmo. I believe it's Matthew 13. Vamos achar aqui. E esse discípulo, ele me ligou esses dias, mandou uma mensagem And this disciple texted me this other falando day, sobre a necessidade talking about the need de nós como cristãos for us as Christians entendermos aquilo que nós estamos vivendo, to understand what we're living, porque estamos vivendo um tempo difícil. because we're living hard times. Mateus capítulo 7, desculpa, Mateus Matthew- capítulo 7, I'm sorry, it's Matthew chapter versículo 7, 13. verse 13. Eu sei que tinha 13, irmãos, I knew there was a 13, mas é o capítulo 7, but chapter 7, versículo 13, verse 13 13 e 14. and 14. Você pode acompanhar também. Vamos ler junto? Can we read together? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Vamos ler mais forte, versículo 13. Vamos lá? Let's read it again. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. O verso 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Nem toda porta aberta vai te levar no seu destino. Not every open door is going to take you to your destiny. E nós declaramos que esse ano seria o ano da porta aberta. And we declare that this will be the year of the open door. E existem portas que são estreitas And there are doors that are e narrow portas que são largas. and doors that are wide. Se você é aí da década de 70, 80, como eu, If you're from the 70s or 80s, você like vai lembrar de um Pastor, quadro que nós no Brasil víamos. you're going to remember this picture we saw in Um Brazil. quadro que era os dois caminhos. The one that was the Quantos two aqui ways. se lembram desse quadro? How many here remember this? Poucos, porque isso é antigo, irmãos. Few, because that's old. É, isso é antigo. Yeah. É.
Era um quadro que quase todas as casas tinham um quadro, os dois caminhos. Almost every house Aí had tinha this picture Tinha algumas fotos, textos bíblicos. that had some text and this two É um caminho que leva à pathways, perdição the pathway to e um caminho que leva à destruction, vida eterna. and the one who leads to eternal life. Muitas pessoas pensam saber quem Jesus é, Many people think they know who Jesus mas is, Jesus ele disse: eu sou o caminho, but Jesus says, eu I sou a am the way, verdade, I am the truth, e eu sou a vida. I am the life. Ninguém vem ao Pai No one comes to a the não Father ser por mim. unless they come through me. Esse é o evangelho que nós precisamos pregar. That's the gospel we must preach. Esse é o evangelho que nós precisamos viver. That's the gospel we need to live. E Jesus ele faz duas perguntas aos seus discípulos. And Jesus asked the disciples two Quem as questions. multidões dizem que eu sou? Who do the crowd say that I am? Quem vocês dizem que eu Who sou? do you say that I am? Uma coisa são as pessoas que seguem Jesus de longe, One thing is the people who follow Jesus from afar, saber quem ele é. to know who he is. Outra coisa é você que anda com Jesus, saber quem ele é. Another thing is for you who walk with Jesus to know who he E is. Pedro diz: tu és o Cristo. And Peter says, you're the Christ. Ou seja, tu és o enviado. Means you are the Tu és o one who was Filho sent, de the Deus. Son of Tu és o God. Salvador. You're the Savior. Tu és aquele que veio para You're restaurar the one who came to o restore governo the government do reino dos céus na terra. of the kingdom of God on E eu earth. quero te fazer uma pergunta And I want to ask you a question. aparentemente simples, Apparently it's easy, mas que define toda a sua vida. but it's actually going to define your whole life. Quem é Jesus Who is Jesus para você? to you? Quem é Jesus para você? Who is Jesus to you? Essa é uma pergunta que os nossos pastores do Life Kids fazem para as crianças. That's a question that our pastor from Life Kids asked the Quem é kids. Jesus para você? Who is Jesus to you? Quem é Jesus para você? Who is he? Você pode definir com uma palavra no seu coração. Can you define him with a word in Quem your é heart? Jesus para você? Who is Jesus to you? As multidões, elas seguiam Jesus, The crowds would follow mas não Jesus, sabiam quem Jesus era. but they didn't know who he Ah, was. Jesus, esse aí é o João Batista. Oh, that's John the Baptist. Ele é um dos profetas que ressuscitou. He's a resurrected prophet. Ah, ele é Elias. Oh no, he's Elijah. Ou seja, tem muitas pessoas Means that many people que seguem Jesus de longe, who follow Jesus from mas não afar sabem quem Jesus é. don't know who he Hoje, is. muitas religiões, These days, many religions, elas falam sobre Jesus. they speak about Jesus. O que algumas religiões dizem sobre Jesus? What do some religions talk Por exemplo, about him? as testemunhas de Jeová, For example, the Jehovah Witnesses. elas dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. They say that he is the Archangel Michael. Os mormons dizem que Jesus é o nosso irmão mais velho. The Mormons call him our older brother. O islamismo diz que Jesus não era mais que um mortal Islam says that he was just a another quem mortal Deus favoreceu. whom God favored. Para o hinduísmo, Jesus é mais um entre os milhões de deuses que eles conhecem e seguem. Among Hindu, he's another one of his millions of gods. A Bíblia está repleta de informações sobre a identidade de Jesus. The Bible is filled with information about Jesus' O que os identity. céus dizem sobre Jesus? What do the heavens say about Jesus? Os céus dizem: esse é o meu filho amado, They say, he's my em beloved quem eu son, tenho prazer. in whom I'm well pleased. A Bíblia chama ele de Senhor, The Bible calls him Lord, chama ele de Jesus, calls him Jesus. que significa Jeová é a salvação. That means Jehovah is the Ele é chamado de salvation. Cristo, He's called the Christ, que é um ungido. that he's anointed Refere-se a Jesus como escolhido one. About him being the chosen por Deus one, para ser o by Messias. God to be the Messiah. Os evangelhos, Mateus, In the Gospel of Marcos, Matthew, Mark, Lucas, Luke, João, and John contam a história de Jesus, tell about his story desde o seu nascimento from his birth até a sua morte e ressurreição. through his death and resurrection. João capítulo 1, John chapter do 1, verso 1 ao 3, from verses 1 to diz que 3, no princípio era o Verbo, says in the beginning he was the Word, e o Verbo estava com Deus, and the Word was with e o Verbo God, era Deus. and the Word was Ele God. estava no princípio com Deus. He was in the beginning with Todas God. as coisas foram feitas por intermédio dele. All things were made E through sem ele, him, nada do que foi feito and se without fez. him nothing could be done. O próprio livro de João, capítulo 1, verso 14, On the verse 14, diz the que o book of Verbo John, se fez carne, it means that the habitou Word entre became nós, flesh, lived among cheio us, de graça e de verdade, filled with grace and e truth, vimos a sua glória, and we saw his como a glory glória do unigênito do Pai. as the glory of the A single Bíblia Son está of the cheia Father. de textos
The Bible is filled with texts que dizem quem Jesus é. who talk about who Jesus E às is. vezes nós lemos os textos, And sometimes we read the text, mas nós não entendemos quem Jesus é. but we don't understand who Jesus is. Jesus ele teve uma vida perfeita He had a perfect e life, irrepreensível. and it cannot be rebuked. 1 Pedro 2:22 1 Peter 2:22 diz que ele não cometeu pecado, said he made no sin, nem na sua boca se achou engano algum. and not in his mouth were found no deceit. Filipenses 2, Philippians 2, 6 a 8 diz from 6 to 8 que ele it se says humilhou, that he humbled sendo himself, obediente being obedient até a morte. until death. Atos 10:38 Acts 10:38 concernente a Jesus de Nazaré, about the Jesus of Nazareth, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, how God anointed him with the Holy Spirit and o qual power, andou por toda parte, who walked fazendo o everywhere, bem doing the e good, curando a todos os oprimidos do diabo, and healing all who were oppressed porque by the Deus devil, era com ele. because God was with 2 Coríntios 5:21 him. 2 Corinthians Aquele que não 5:21, conheceu o pecado, the one who knew no Deus sin, o fez pecado por nós, God made him sin para for que us, nele fôssemos feitos so we could be made in justiça de Deus. him God's justice. Eu poderia passar todo o restante desta tarde I hoje could go all through this afternoon today, lendo sobre Jesus, reading about Jesus, versículos sobre Jesus. verses about him. A ressurreição de Jesus é a nossa vitória sobre a His morte. resurrection is our victory over death. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa união com Ele. Jesus' resurrection is our fundamental Se of Jesus our não union tivesse with him. vindo à terra, If Jesus had not come through the earth, se Ele não tivesse morrido if he had not e died ressuscitado, and resurrected, em vão seria a pregação do Evangelho. the preaching of the gospel would be worthless. Porque essa é a recompensa. Because that's a reward. Você decide andar pela porta You estreita decide to go through the narrow ou door, você decide andar pela porta larga. or you decide to go through the wide Porque gate. estreito é o caminho que leva à vida eterna. Because narrow is the path that leads to Ah, eternal pastor, life. mas é tão difícil. But pastor, it's so hard. É tão difícil It's so hard permanecermos to fiéis. remain faithful. Mas existe uma recompensa para aqueles que permanecerem fiéis. But there's a reward for those Apocalipse who remain. 21 diz que aquele que vencer The Revelation 21 says the one who vai conquers herdar a coroa da vida. will inherit the crown Aquele of que life. vencer To the one who vai herdar a conquers vida will eterna. inherit eternal Então, life. você ser vencedor So for you to be a nos conqueror Estados Unidos, in the United States, comprar uma casa to própria, buy your own ou house, ter um carro novo, or have a new ou car, construir a sua or empresa, build up your company, depois de ter saído de um país, after leaving a country, do Brasil, Brazil, da África, Africa, do Haiti, Haiti, ou de qualquer um outro país que é um país que está em desenvolvimento ou subdesenvolvido, or wherever you left, there was a country in development. vencer na América é fácil. So to conquer in America is easy. Não é tão fácil ter o green card It's not that easy to have ou a green chegar à card cidadania Or- americana. or treat citizenship. Mas eu quero dizer para você But I want to tell you, que tem muita gente nos Estados Unidos, there are many people in the United imigrantes, States, immigrants, que estão mais preocupados who are more worried com a residência permanente, about their permanent com a cidadania residency, americana, about their do que citizenship, com a residência permanente nos céus, than be a resident do of que the entrar heavens, na vida eterna pelas portas da then frente. go through the eternal life through the open doors. Deixa eu dizer algo para você, você não precisa negociar valores, Let me tell you, you don't have to negotiate your values. porque existe uma eternidade à minha e à sua espera. Because eternity awaits you and I. Existe uma residência que é permanente. There's a permanent E residency. deixa eu dizer algo para você. And I wanna tell Os you céus, something. The heavens ele é conhecido are known pelo que não existe lá. by what doesn't E a exist Bíblia there. diz que lá não haverá dor, And the Bible lá says não there will haverá be no pain, choro, there will be no lá não crying, haverá there enfermidade. will be no sickness. Então o céu é conhecido pelo que não existe So lá. heavens are known for what there isn't there. Mas nós queremos viver na terra. But we want to live on the earth. Não tem nada de errado você buscar Nothing wrong with essa seeking vida abundante que Jesus já nos prometeu. this abundant life Jesus promised us. Mas onde Jesus fica na tua história? But where is Jesus in your story? Onde Jesus está na tua casa? Where is he in your house? Qual é o lugar de Jesus dentro da tua casa? What's Jesus' place in your Qual house? é o lugar de Jesus dentro da tua empresa? What's his place in your company? Qual é o lugar de Jesus no teu ministério? What's Jesus' place in your ministry? Ah, pastor, mas essa mensagem sua está muito boring. Oh, pastor, but this is a boring Você está sermon. pregando sobre Jesus. You're preaching about Jesus. Oh my God. Meu Deus. Ouvimos tão pouco falar sobre ele que quando ouvimos falar ficamos meio que extasiados. We hear so much, we so little about him that Who when we is listen, we're Jesus? just, Eu conversei Quem é com o Jesus? pastor, ele esteve na Europa há pouco tempo. I spoke to a pastor who was in Europe a short Ele time estava ago. no McDonald's na França. He was at McDonald's in France.
E ele foi para uma conferência. And he went to a conference. E ele estava comendo um lanche ali no McDonald's. And he was eating his meal at E McDonald's. tinha alguns jovens. And there were some young people. E ele foi convidar os jovens. And he went to invite the young Olha, nós people. vamos ter uma conferência. Oh, we're going to have this conference. Queríamos convidar vocês. I'd like to invite you. E aqueles homens falaram, essa conferência é sobre o quê? And they said, what is it about? E esse pastor amigo disse, essa conferência é sobre And Jesus. the pastor said, it's about Jesus. E aqueles jovens disseram, quem é Jesus? And the young people said, who's Jesus? Ele é algum artista famoso? Is he a famous artist? É algum cantor? Is he a singer? Quem ele é? Ele é algum coach atual? Who is he? Is he a coach? Quem é esse Jesus? Who is this Jesus you're talking about? Aqui, irmãos, na Europa. Here in Europe. Meses atrás, Months ago. jovens não sabem quem é Jesus. Young people don't know who Jesus is. Aí você fica a pensar, poxa, mas como jovens não sabem quem é And Jesus? then you start thinking, but how don't A they Europa, know? irmãos, ela foi invadida pelo islamismo. Europe was just broken Todos up by na Europa Islam. sabem quem é Maomé, Everybody knows who's mas Muhammad não sabem is, quem é Jesus. but they don't know who Jesus E eu vou is. dizer para você que essa vai ser a realidade nossa em poucos anos nos Estados Unidos. And in very few years that might be E reality talvez in the no United Brasil, States. And perhaps in Brazil, porque na América do Sul já tem países que não sabem quem Jesus é. because South America already has countries who don't Então know nós Jesus. precisamos pregar a tempo e a fora de tempo. So you need to preach in O time seu and filho without precisa it. saber quem Jesus é. Your children need to know who Jesus is. Porque nós sabemos o nome dos 12 jogadores do nosso time favorito. São 12 não, são 11? Yeah. Aí Because 12. we know the name of all 11 players of our favorite soccer team. Nós sabemos os nomes dos 11 jogadores do nosso time favorito. We know the name of all 11 of them. Mas se eu perguntar para você agora, eu dou agora aqui $1.000 para quem disser os nomes dos 12 discípulos de Jesus. But I'm going to give $1,000 for those Mil, who know the sem name of olhar, the 12 sem olhar na disciples, Bíblia. without checking or Googling. Talvez teríamos um ou dois manifestando aqui. Perhaps we have Não one vou or correr o two. risco de ter que doar $1.000 I'm not nessa going to go manhã. in that jeopardy to give the Mas eu $1,000 this confesso morning. para vocês que seria difícil. But I confess it would be hard. Verdade ou não? True or not? Ah, pastor, Oh, pastor. outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, olha, cuidado que Deus vai fazer com você igual fez com Jonas. The other day I was talking to a person that said, be E ele disse, careful. o que foi que Deus fez com Jonas? God is going to do to you just like Jonah. He said what he did Eu to falei Jonas. assim, não, Jonas, aquele profeta que Deus pediu para ele pregar em Nínive. You know Jonah, the prophet that was sent to E aí ele Nineveh? pegou o navio e foi para outra cidade. But he got on a ship and went to another Ele disse, city. mas é mesmo, pastor, fez isso, So, cara? for real, pastor, he did that? Eu achei que ele estava brincando comigo. And I thought he was like kidding, Falei, right? foi o Jonas, aquele Yeah, Jonah. que ele estava no navio, aí teve uma one tempestade. Was in the ship, there was a storm. E aí o pessoal buscou lá, entendeu o que estava acontecendo e descobriram que ele era o problema no barco. And people figured out he was the issue with the boat. E aí jogaram ele no mar. Then they tossed him onto the E aí sea. veio um peixe e engoliu ele. And then a fish came and E swallowed 3 him. dias depois o peixe vomitou ele lá no lugar que ele tinha que pregar. And 3 days later he was thrown up on the place Aí he ele falou should assim, pastor, preach. fala sério, você está de sacanagem comigo? He said, pastor, you're kidding, right? Desculpa, ele falou desse He jeito. said it that way. Pastor, você está brincando comigo? You're kidding, right? Ele falou, está na Bíblia? That's not the Bible? Aí depois descobri como era diácono, irmãos. And then I figured he's a deacon. Diácono. Deacon. Até as minhas netas sabem quem era Jonas, que o nosso Kids aqui ensina tudo. Even my granddaughters know who Jonas is because they learned in the kids ministry. Irmãos, o cara não sabe quem era Jonas, saber o nome dos 12 vai ser difícil. If they don't know who Jonas is, can you imagine what's going to happen when we have to know Mas the sabe name o que of the 12? acontece? Eu não sei se você é daquela época das escolas bíblicas dominical, I don't know if from the time of Sunday onde a palavra era school, ensinada, where the word was taught, onde nós éramos meio que forçados pelos nossos pais a ir para um culto. where we were forced by our parents to go to the E aí service. hoje eu vejo uma geração que não conhece a Bíblia Sagrada. But now I see a generation that does not know the Holy Não Bible. tem problema nenhum você ter o app aqui no seu celular. Nothing wrong with having the app on your phone. Mas quando você pega o celular, But when you touch your phone, dificilmente você vai ter vontade de ler a Bíblia. you'll hardly have the desire to Você read vai your fazer Bible. muitas coisas no seu celular. You're going to do many things on Checar your as phone. suas redes sociais, Check your social media, o seu WhatsApp, your WhatsApp, né, surfar aí nas redes sociais, go on all the way ou to no social media, Google. or just go and Google something. Talvez a única coisa que você não vai querer é ler a Bíblia. Perhaps the only thing you're not going to want is Deixa to eu read dizer the algo para Bible. você. But let me tell you something. Jesus está voltando. Jesus is coming back. Eu não creio que o mundo vai resistir muito tempo ainda.
I don't think the world's going to resist for a very Se long nós não time. tomarmos cuidado, as nossas próximas gerações, elas não vão saber quem Jesus é. But if we're not careful, the next generation is not going to know Porque who você Jesus não is. precisa ir muito longe. Because you don't need to go very far. Aqui na região que a gente vive, no sul da Flórida, Here in the area we live in, South Florida, em muitos condomínios aqui, there are many communities tem here, famílias families que não sabem quem Jesus who é. don't know who Jesus is. Alguns jovens da nossa igreja, Some young people from alguns our church, adolescentes, some of the convivem teenagers, nas escolas. they go to school, E alguns já disseram para and nós some have told us que alguns jovens nem sabem quem Jesus é. that some of the young people don't know who Jesus is. E Jesus, ele pergunta aqui aos seus discípulos, And Jesus here asks his disciples, quem eles dizem who do they say que Jesus era? that Jesus was? Ou quem vocês dizem que eu sou? Who do you say that Quem I é am? Jesus para você? Who is Jesus to you? Quem é Jesus para você? Who is Jesus to you? O que Jesus representa na sua história? What does he represent in your story? Quando nós saímos da presença de Deus, When we leave God's presence, algumas coisas acontecem na nossa vida. some things happen in our lives. Jesus, ele não disse que veio trazer uma verdade. Jesus did not bring a Ele truth. disse, eu sou a He verdade. said, I am the truth. Ele não veio simplesmente implantar uma religião, He did not come to just ou uma implement filosofia, a religion or ou um philosophy, conjunto de regras. or just this Na gathering verdade, of ele veio rules. restaurar uma cultura, He actually came to restore que é a culture. cultura do reino dos céus. That's the culture of the kingdom of na heaven terra. on the earth. E hoje nós vemos pessoas que estão mais preocupadas com regras, And now we see people who are more concerned with com rules, normas, with rules do que ser livre em Jesus. than to be free in Jesus. Porque a primeira coisa que algumas pessoas perguntam Because the first thing a that some nós people pastores, ask us pastors, o que é que pode nessa igreja? what can we do in this church? Pastor, o que é que pode nessa igreja? Just, Pastor, what can we do Porque in this nós church? estamos acostumados, queridos, Because we're just used, a beloved, viver uma religião que é cheia de normas e regras. to live this religion Mas a Bíblia that's diz que Deus nos chamou para a liberdade. packed with rules, and the Assim Bible como says that Deus we're called for colocou freedom. Adão e Eva no Éden Just like God placed Adam and e Eve in the deu a Garden of eles Eden a liberdade de escolha. and gave them freedom of Aqui na choice. Life Point você tem a liberdade de escolha. In Life Point, you have freedom of Deus choice. nos liberta para sermos livres. God delivers to be free. E a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, And the Bible says that the Son sets you free, verdadeiramente truly sereis livres. you'll be free. E de vez em quando eu falo para algumas pessoas. And every now and then I tell some people. Há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou, pastor, o que que pode aqui na Life Point? A while ago, someone asked me, Pastor, what can we Eu do falei, in como Life Point? assim? I said, what do you mean? Ele perguntou, quais são as regras? He said, what are the rules? Quais são as doutrinas? What are the doctrines? Eu falei assim, você é livre. I said, you're free. Você pode fazer o que você You quiser. can do whatever you want. Pastor, mas como assim? But Pastor, what do you mean? Se aqui não tem normas e regras, então isso não é uma igreja. If there's no rules, it is not a Eu falei church. assim, olha, Jesus não veio ao mundo para impor normas e I regras. said, yeah, Jesus did not come to the world Porque to just você bring pode rules. estar servindo a uma religião, Because you can be serving a religion, cumprindo normas e regras impostas pela religião, fulfilling these rules that were mas imposed quando by você religion. sai das portas do templo para fora, But when you leave the a doors, sua vida continua errada. your life remains Ou just você wrong. continua praticando aquilo que não é certo Or praticar. you're going to keep practicing what is not right. Então, quando nós não entendemos So once you don't que understand nós somos livres, that we are free, por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, for example, when a man and a woman eles marry, juram e They- prometem they promise amor love um ao outro, to each other, honrar to honor um ao outro, one another na doença, in sickness, na saúde, in health, na riqueza, in wealth, na pobreza. poverty, E eles juram amor. and they swear love. Então, se regras apenas bastasse, So if rules were não enough, haveria divórcio na terra, there would not be divorces on não the haveria adultério na There terra, will be adultery. porque a maioria dos que casam vão diante de um pastor, de um padre, de um sacerdote. Because most people who get married, they go before a O que eu priest, quero dizer é que você não pastor. pode usar a liberdade que você tem para pecar. I'm telling you that you cannot use the freedom you have to sin. Foi isso que Adão fez, Deus deu a ele liberdade. That's what Adam did. God gave E him nós freedom. vivemos num mundo onde temos liberdade. And we live in a world where we Agora, have se freedom. eu sei quem Jesus é, But if I know who Jesus se eu is, sei quem Jesus representa na minha vida, if I know what he represents in my life, todas as vezes que eu quiser quebrar um princípio, every time I want to break with a eu vou lembrar principle, do que Jesus fez por mim. I'll remember what Jesus Eu vou done lembrar for me. do sacrifício que foi pago pela minha vida. I remember his sacrifice for my life.
Gênesis 3 conta a história de quando Adão ele foi expulso do Éden. Genesis chapter 3 tells when Adam was rebuked Deus from te chamou Eden. para proteger o ambiente do seu propósito. God called on you to protect the environment of your purpose. Deus te chamou para proteger o ambiente do seu propósito. God called you to protect the environment of your purpose. Por que que Adão foi expulso do Éden? Why was Adam expelled Porque from Adão Eden? não protegeu o ambiente do propósito dele. Because he did not protect the environment of his Eu e purpose. você precisamos entender isso. You and I need to E understand quando nós that. quebramos esse princípio, And when we break this Deus te principle, colocou em algum lugar. God placed you somewhere. E esse lugar é o ambiente do seu And propósito. that's the place of your A purpose. sua empresa é um ambiente do seu Your propósito. company is the place of your A purpose. sua casa, o seu casamento é um ambiente do seu Your propósito. household, your marriage is a A place of sua your purpose. igreja Your church é um ambiente do seu is the propósito. environment of your purpose. O país que você está, The country you're cidade at, que você the mora, city you live, é um ambiente do seu is propósito. the environment of your purpose. E Deus ele te colocou nesse ambiente para você o quê? And God placed you in the environment for what? Produzir For you to e produce cuidar desse and ambiente. take care of Foi this isso que Deus environment. fez com Adão. That's what God did Deus with colocou Adam. Adão no Éden He put him in e Eden. falou assim: olha, você vai aqui cuidar desse He ambiente said you're going to take e care of this você vai place. produzir nesse And ambiente. you're going to produce in this place. Todos que estão no lugar do seu propósito, eles são prósperos. Everyone who is in a place of their purpose are Se você não prosperous. está prosperando em algum lugar, você precisa entender If you're not prospering somewhere, you need to se understand esse lugar é o ambiente do seu propósito. if that's the place of your purpose. Todas as vezes que nós quebramos o princípio de proteger e cuidar do ambiente do nosso propósito, Every time we break with the principle of taking algumas care coisas acontecem. of this environment, something's happening. Hoje nós vemos muitas pessoas perdendo as suas empresas, These days we see many people losing their businesses. pastores perdendo o rebanho ou a igreja que Deus confiou nas mãos deles, Pastors losing the church that God entrusted them. pais perdendo os filhos. Parents losing their children. Por quê, pastor? Why, pastor? Porque não entendeu que aquele ambiente deveria ser cuidado e protegido. Because they did not understand they had to take care and protect that Todas as place. vezes que nós saímos da presença de Deus, Every time we leave the presence of nós God, perdemos três coisas. we lose truth. Gênesis capítulo 3, e eu quero ler com você e nós já vamos I terminar. want to read you through Gênesis about to finish. capítulo 3, Genesis chapter 3. se você puder abrir a sua Bíblia comigo, If you can please open up your veja Bible o que with diz me. aqui, versículo 7. See what it says here in verse 7. Gênesis capítulo 3, Genesis chapter 3. aqui é tão bom, está caindo dinheiro da Bíblia. Meu Deus. Irmãos, assim, ó. Pastor preparado já anda com dinheiro na Bíblia, irmãos. Pastor who's prepared walks with money in his Isso é para Bible. dar oferta quando vai visitar To outra give igreja. offering when we're visiting other places. Gênesis capítulo 3, Genesis chapter 3, versículo 7. verse 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A primeira coisa que acontece quando você sai da presença de The Deus, first thing that happens once you leave God's presence, você perde a inocência. you lose your innocence. No Éden eles andavam nus. On Eden, they walked naked. Existia uma inocência, uma pureza There was an innocence, a sobre purity o homem e a mulher. over the man and the woman. Quando eles desobedeceram a Deus, But once they disobeyed God comeram do fruto and ate of the do fruit conhecimento do bem e do mal, of the knowledge of good and evil, os olhos deles se abriram. their eyes were open. Ou seja, eles perderam a inocência e viram que estavam nus. They lost their innocence and saw they were A naked. igreja precisa recuperar essa inocência perdida. The church needs to recuperate this innocence. As pessoas precisam entender People need to que understand no lugar do nosso that propósito, in the place of our purpose, nós precisamos confiar em Deus. we need to trust God. Por isso que Jesus disse que aquele que não for como uma criança, That's why Jesus compares ou agir those who are como uma not as a child criança, or not act as a não child não entrará no reino dos céus. will not go to the kingdom of Porque uma heaven. criança, ela é o quê? Because a child is what? Inocente. Innocent. Adão e Eva eram como crianças nas Adam mãos de Deus. And Eve were just E like quem children tem in the hands filhos of God. pequenos aqui sabem And those who have little que children quando know você abre os braços para ele e diz, pode vir no colo do papai, that once you open up your arms and say, come, eles vêm correndo, eles se jogam they run, they nos just braços do pai, throw nos themselves braços in the da arms of the mãe, father or the mother. porque eles confiam because they e trust eles acreditam and they believe na proteção. in the protection. A igreja precisa parar de confiar em homens. The church needs to stop trusting A igreja men. precisa parar de seguir apenas homens They need to stop following e just confiar men. em Deus, and trust God. saber quem Jesus é. Know who Jesus E is. Jesus não morreu de braços abertos And naquela
naquela not cruz por acaso. die with his open arms. E foi com os braços chance. pregados na cruz que ele te recebeu. And with his arms at Foi the de cross, he braços received you. abertos que ele me recebeu. He welcomed us with Então open nós arms. precisamos confiar, So we need to trust acreditar nesse Believe amor this love e na graça de Deus. and God's grace. Pastor, eu estou desiludido com a igreja. Pastor, I'm just disappointed with the church. Eu não quero mais saber de igreja. I don't want to know about it Ah, anymore. pastor, porque hoje está tão difícil. Oh, pastor, it's so hard these days. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, Church is not a place for perfect mas é lugar de people, pessoas que estão buscando arrependimento. but people who are looking for repentance. Igreja é lugar de pessoas que estão buscando seguir a paz com todos. Is a place for people who are Então looking nós to have peace precisamos with all. recuperar essa inocência. So we need to retrieve this Segunda coisa innocence. que nós perdemos quando saímos da presença de Deus. Second thing we lose to leave O God's versículo presence. 15 e 16 Verses 15 and 16. diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Nós vemos aqui a segunda coisa que o ser humano perdeu quando desobedeceu a Deus. We see here the second thing humanity lost when it disobeyed God. Perdeu a paz. They lost peace. Deus disse: olha, eu vou colocar uma inimizade entre você e a serpente. God said he was going to put enmity Ou seja, a between nossa the woman maior and the guerra serpent. hoje é contra o diabo. So our greatest wars A with maior the guerra devil. minha e sua é contra o diabo. Our greatest wars against Não the era devil. suposto as mulheres terem dores ao gerar filhos. It was not supposed for women to have pain as they're generating E children. eles dizem que uma das piores dores é a dor do parto. And they say that one of the worst ones is the pain Mas of quando child você labor. vê a criança nascer, But once you see a child aquela being dor born, se vai. that pain goes Porque away. as mulheres veem ali o milagre da vida existindo. Because women see there the miracle A of life importância de coming gerar about. The importance of algo generating dentro de si. something inside Mas of you. nós não podemos deixar But we cannot let que go. as dores do dia a dia We cannot allow the pains from the ou daily que as life perseguições do dia a dia roubem or the persecution of our a daily paz life que só Jesus pode nos dar. to steal the peace that only Jesus can give Então nós não us. podemos desistir So we cannot give up porque fomos feridos, because we were wounded. porque alguém nos magoou, Because someone hurt us. alguém nos tratou com indiferença. Someone treated us with Ah, indifference. pastor, mas como que pode um homem ou mulher de Deus tratar outra pessoa dessa But forma? how can a man or a woman of God treat someone like that, Pastor? Talvez muitos de nós aqui teremos alguma experiência dessa natureza. Perhaps many of us are going to have an experience like that. Eu teria várias para contar. I'd have several to tell. Em 2011, quando eu estive na imigração, In 2011, I was in immigration, detido por alguns dias, detained for a few por days um erro do meu advogado, by a mistake of my lawyer. pasmem vocês, You can just lo and mas teve um behold, pastor que foi me visitar. there was a pastor who went E ele to me visit perguntou me, quanto que eu queria para vender a igreja para ele. and he asked me how much I wanted to sell him the church. Você já pode ter ouvido de tudo, né? You may have heard of everything, right? É. Olha, você vai ser deportado mesmo, pastor Pedro. Well, you're going to be deported E eu anyways, sei que right? tem um grupo que te segue aí. I know you have a group that's been E eu following sou you, muito bem sucedido financeiramente. and I'm very well in my E eu queria finances. saber quanto você quer para passar a igreja para mim. Você pega esse dinheiro e abre uma igreja no Brasil. So you can take the money, open up a church in Brazil, Irmãos, eu and I'll pay you levantei. up. And then I Eu got falei up. assim, eu pensei assim, eu não estou ouvindo esse I tipo de said, conversa. that's not what I've been listening. Eu levantei com aquela roupa laranja que eu estava I got up with my e falei orange assim, não, jumpsuit. irmão, obrigado pela visita aí, Deus abençoe você. I said, no, thanks for visiting. Irmãos, God eu bless passei you. dias e dias dentro daquela cela de imigração pensando naquilo. I spent days in that immigration cell Já thinking tive a about oportunidade that. de conversar com esse pastor, já I- perdoei ele, I irmãos. forgave him, already talked Já about perdoei it ele, with dei um him. abraço I nele. gave him a hug. E ele continua tentando comprar vários aí em volta. And he kept trying to buy several around them. Não muda, irmãos. They don't change. Não muda. Mas você não pode deixar But you cannot allow uma palavra que te magoou, a word that hurt uma you, palavra que te feriu, a word that wounded you, roubar a sua to paz. steal your peace. Nós não podemos perder a inocência. We cannot lose our innocence. Temos que ser como We crianças. need to be like E a children. terceira coisa que acontece quando nós não entendemos quem Jesus é, And the third thing ou that nós happens saímos da presença de Deus. when we leave God's presence. Gênesis 3:23 Genesis 3:23. diz assim: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado.
A terceira coisa que a gente perde é o território que Deus nos confiou. The third thing we lose is the territory God Quando nós não entrusted entendemos us. quem Jesus é, When we don't understand who ou Jesus quebramos princípios estabelecidos por Ele, is, or break with principles He nós perdemos a established, inocência, we lose our innocence, nós perdemos a paz we lose peace, e nós perdemos o território and we lose the territory que Deus nos confiou. that He had trusted us. Jesus ele fez uma pergunta simples: Jesus made a simple question. quem as multidões dizem que eu sou Who do the crowd say that I e am? quem vocês dizem que eu sou? And who do you say that I am? Talvez hoje Perhaps today, essa resposta ela teria várias vertentes, this answer could have many, porque muitas many kinds. pessoas querem dar uma resposta Because many people want to give an que answer agrade o coração de that Jesus. pleases the heart of Mas eu Jesus. disse a você, Jesus não está procurando por respostas que agrade o coração dele. But Jesus is not looking for answers Jesus that ele are going to please his está heart. esperando que você viva He's waiting for you to live, para honrar o nome dele. to honor His name. Pedro teve a revelação: tu és o Cristo, Peter had the revelation, you're the tu és Christ. o Cristo, You're the o Christ, Filho de the Deus. Son of God. E quem é Jesus para nós? And who is Jesus for us? Quem é Jesus para você? Who is Jesus for O you? que ele representa para você? What does He represent Nós to you? poderíamos passar muitos minutos mais falando sobre ele. We could go through that for many more minutes. Mas Jesus, ele veio transformar But Jesus came to transform uma cultura. a culture. E nós somos dos céus. And we are from the heavens. Nós temos uma origem. We have an A origin. nossa origem é o céu. Our origin is O nosso heavens. destino é o Our céu. destiny is Talvez heavens. você entrou aqui nessa manhã Perhaps you came here this decepcionado morning disappointed com pessoas, with people, decepcionado com homens, disappointed with men, decepcionado com pastores, com líderes, disappointed with pastors or decepcionado leaders, com o pai, com a mãe, disappointed with your com parents, irmãos, with your siblings, decepcionado com o cunhado, disappointed with decepcionado your com a in-laws, sogra, com o sogro, all kind of decepcionado com o genro. in-laws, disappointed with your son-in-law. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Tudo que você está vivendo faz parte de Everything you're living algo muito maior que você ainda não está entendendo. is a part of something greater that you don't quite grasp yet. Quem é Jesus para você? But who is Jesus to you? Vai existir momentos que a única pessoa que você vai ter ao seu lado é Ele. There are going to be times that He's still going to be the only one left. Não porque outros te abandonaram, Not because others abandoned mas you, porque algumas condições te levaram para alguns lugares. but because some conditions took you places. Pastor Adriano, ele postou, está fazendo 2 anos que ele nasceu de novo, né? 3? Pastor Adriano 3 said it's been anos 3 years that he was born que ele again. nasceu de novo. Teve um acidente há 3 anos atrás. He had a car accident E era um 3 years domingo, ago, sábado para domingo, como esse fim de semana. and it was just a weekend Um just like acidente de this one. carro, A car accident. foi para a UTI de um hospital em Orlando. He went to the ICU in the hospital Os in médicos queriam Orlando. desligar os aparelhos. The doctors wanted to turn off the machines. As pessoas não abandonaram ele. People did not abandon Um him. acidente o levou para aquele lugar. An accident took him Mas to naquela that place. cama, But in that hospital bed, ligado àqueles aparelhos, a única pessoa que ele tinha era Jesus. connected to all those machines, Jesus was the only one he had. Para alguns que estão presos em cadeias ou em prisões, To someone who are in prison, eles não estão só porque existem vários presos ali naquele lugar. they're not alone because there are several other inmates Mas a with única them. pessoa que But the only ele pode person contar para trazer liberdade a ele é Jesus. they can count on to give them freedom is Jesus. E é sobre esse Jesus que eu estou falando para você nessa manhã. And that's the Jesus I'm telling you about this morning. Eu não sei se você leu a biografia do pastor Billy Graham, I don't know if you read Pastor Billy Graham's um dos maiores biography. evangelistas desse século. One of the greatest Um homem que ganhou evangelists of our milhões e times. milhões de pessoas para Jesus. He gained thousands and millions of people to Jesus. Se você for ler a biografia, você vai ler que naquele tempo não se tomava banho todos os dias. If you read, you're going to figure that at that time people Às did not vezes shower 2 ou every 3 day. vezes na semana. Perhaps 2 or 3 times A mãe a do week. Billy Graham ia dar banho nele quando ele era bebê. His mother would go bathe Era uma him when he was criança. a child. E Billy Graham dizia para a mãe: mamãe, And he would tell his mom, conta uma historinha para mim. tell me a story. E a mãe do Billy Graham dizia: And she'd say, hoje eu vou contar para você a história de Jesus. today I'm going to tell you the story of Jesus. E não foi à toa que esse homem se tornou um dos maiores evangelistas do nosso século. And now by chance he became one of the greatest Porque uma evangelists mãe, of ao the dar century. banho nele, contava a história de Jesus para Because ele. his mother, while bathing him, would tell Talvez him eu the estou falando story. para alguém que ouviu essa história quando era criança. Perhaps I'm talking to someone who heard this as a child. E esse mesmo Jesus que você conheceu lá na sua infância é o Jesus que você permanece firme com ele.
And the same Jesus you met in your até childhood hoje. is the one who stands with you to this day. Nessa manhã eu quero dizer para você que Ele está nesse lugar. And this morning I want to tell you He's here. E Ele está dizendo, olha, a minha graça And He's saying my grace e o meu amor and my love são suficientes para você. are enough for you. Não importa qual seja a crise ou a dificuldade que você esteja passando. It doesn't matter the crisis or difficulty you're going through. Basta você dizer para Ele nessa manhã quem Ele é para você. All it takes for you to tell Him this Ele é o meu morning Senhor, who He is. Ele é o meu Jesus, my Salvador, Lord. He's my Ele é o Savior. amado da minha He's the alma, loved one é of my aquele que me soul. resgatou, The one who rescued é aquele que me amou mesmo sabendo que eu iria rejeitar esse The amor. one who loved me even though Ele He é o was going Alfa, to reject Him. He's the Ele é o Alpha, Ômega, the Omega, Ele é o princípio, the beginning Ele é o fim, and the end. Ele é o que era, He was, o he is que what é was and e o is que há de and vir. is to come. É aquele que foi aquela cruz por nós, The one who went to the cross for que us. pagou um The preço, one who paid the que amou as price. prostitutas, Who loved the que amou os prostitutes. ladrões, Who loved the thieves. que os chamou Who called them ao arrependimento e for disse, repentance and told them, vai, não peques mais. go and sin no more. É aquele que criticou os religiosos, He's the one who criticized the religious. aqueles que traziam peso e julgo sobre as pessoas. The one who were putting on weight over people. É aquele que diz, vinde a mim, He's the one who says, come to me. todos vocês All of que you estão cansados who are e tired sobrecarregados, and weary, que eu vos aliviarei. and now relieve you. Existe uma eternidade, There's an eternity. e se você souber quem Jesus é, And if you know who Jesus is, você vai viver com Ele a sua eternidade nos céus. you're going to live with Him eternity in the heavens. Essa manhã Deus está dizendo para nós, This morning God is telling us, confia em mim, trust me. entrega a tua vida nas minhas mãos, Give your life into my hands. não importa o que esteja acontecendo. It doesn't matter what's going Quero on. orar com você nessa manhã. I want to pray with you this morning. Se você puder fechar os seus olhos, mesmo sentado como você está. If you can close your eyes, seated as you Espírito are. Santo, Holy Spirit. há uma graça e um favor de Deus There's a grace and a favor of God sendo derramado sobre nós nessa manhã. being poured upon us this morning. De todas as mensagens que alguém pode pregar, From all sermons someone can preach, não existe mensagem mais poderosa there's not a powerful one do que falar sobre Jesus. as the one talking about Jesus. Porque hoje nós vemos muitos púlpitos Because these days we see many que pulpits pregam tantas mensagens, who preach so many sermons, mas muitos não falam sobre Ele. but many don't talk about Him. E Jesus está dizendo para nós, olha, And Jesus is telling us, look, eu estou aqui. I'm here. Se você precisar, eu estou aqui. If you need me, I'm here. Espírito Santo. Holy Spirit, Espírito de Deus. Spirit of God, Espírito Santo. Holy Spirit. Aleluia. Espírito de Deus. A graça e o amor de Deus está nesse lugar. The grace and the love of God is in this place. Só sinta esse amor Only feel this love sendo derramado sobre o seu coração nessa manhã. being poured over your heart this morning. Aleluia, Espírito Santo. Hallelujah. Espírito de Deus, obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se você sabe, declare. Tudo entregarei. Aleluia, Jesus. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Há 35 anos atrás, 35 years ago, eu entrei nas portas de uma igreja evangélica I went through the doors of an evangelical church, e estava cantando esse hino. and they were singing this song, Tudo entregarei. I'll surrender all. Não é fácil entregar tudo a Jesus. It's not easy to surrender all to Jesus. Não é fácil, muitas vezes, Many times it's not easy confiar to e trust crer and believe no amor sobrenatural de Deus. God's supernatural love. Mas nessa manhã Deus está dizendo para você, But this morning God is telling é you, tempo da igreja voltar ao primeiro amor. it's time
for the church to É go back tempo to da the igreja first love. voltar ao altar. To come back to the É altar. tempo da igreja passar a confiar em Deus novamente, Start trusting God again. porque somente Ele Because He alone pode mudar a nossa história. can change our story. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. I'd like to invite you to stand in your seat. E eu quero convidar você a cantar essa canção. And I'd like to invite you to sing this song. E se você quiser nessa manhã dizer: Senhor, eu não tenho entregado tudo o que sou And this morning, nas if you tuas mãos. Lord, I'm not giving you Nessa all. manhã eu me entrego a This Ti. morning I surrender Nessa to manhã you. eu entrego os meus sonhos ao This morning I Senhor. surrender my dreams Nessa to you. manhã eu entrego a minha vida ao Senhor. This morning I surrender my Nessa life manhã eu to you. entrego a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu ministério. Nessa manhã eu entrego a minha vida. This morning I surrender my life. Nessa manhã eu entrego essa enfermidade. Nessa manhã eu coloco essa dor que me consome no teu altar. Eu quero desafiar você. Deus está dizendo: o meu amor é suficiente, a minha graça te basta. Enquanto você canta, se você sente o Espírito de Deus agir, você pode sair do seu lugar e vir para nós terminarmos essa reunião no altar dizendo: tudo é teu, Senhor, tudo é teu, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Tudo entregarei. Declare: tudo entregarei.